Obrigado, amigo. Boa noite de novo a todos os presentes, agora gravando. Hoje a gente vai dedicar a noite para fazer as palestras sobre abordagens psicoterapêuticas. A gente vai começar com a terapia cognitivo-comportamental, depois teremos a analítica, psicodrama e fecharemos a noite com psicanálise. Para a primeira palestra, a gente gostaria de chamar a professora Juliane Vieira, que é a nossa professora da clínica. Ela é graduanda em psicologia e possui mestrado em administração pela Universidade do Vale do Itajaí, é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutora em psicologia da Universidade de Algarve, pós-graduada em transtorno do espectro autista, psicóloga clínica com formação em terapia cognitivo-comportamental desde 2001, professora da Universidade do Vale do Itajaí, Sinergia, Sistema de Ensino, Sociesc, da pós-graduação da Uniaselv, do SENAC, Censo-SUS, Instituto Educar, tem experiência na área da psicologia e administração, bem como artigos publicados, capítulos de livros e jogos terapêuticos. É membro da Associação de Terapias Cognitivas de Santa Catarina, fundadora e presidente do Instituto Brasileiro de Terapia Cognitivo-Comportamental, revisora de periódicos e editora-chefe da Revista Portuguesa de Psicologia da Aparência, de Portugal. Com a palavra agora a professora Juliana. Seja bem-vinda, prof. Oi, Alisson, boa noite, né? Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer, assim, obrigada pela apresentação aí. Eu vi aqui alguns carinhos já no chat, né? Agradeço também, né? E aí, em relação aos estudos, não tem problema, todo mundo consegue, né? É só a questão, assim, de dedicação, né? Então, assim, quero agradecer, né, ao CAPS para esse convite, e principalmente o Alisson, que gentilmente entrou em contato comigo, né, para a gente hoje estar podendo discutir aqui um pouquinho sobre a TCC, que vocês sabem que quem foi meu aluno, quem é o meu aluno, sabe que é a minha grande paixão, né? E aí a terapia do esquema, na verdade, a minha grande paixão é a psicologia. E já aproveito para parabenizar todos os psicólogos e futuros psicólogos, que essa semana é a nossa semana, né? Thaís, TCC na veia, né? Então, e parabéns aí pela pontualidade, Alisson, né, de começar a palestra. Né? Então, vamos lá, né? O Alisson já me apresentou, então vou pular. E eu queria, isso mesmo, pontualidade britânica, né? E hoje nós temos muitas abordagens que vocês vão terminar a noite aí com a cabecinha fervendo. E sempre lembrando, né? Cada abordagem tem a sua especificidade, né, a sua importância, não tem uma melhor do que a outra. É importante a gente sempre ter esse cuidado que não existe melhor do que a outra, né? É aquilo que a gente se identifica, tá? E falando em identificação, eu queria já pensar, né, pensar aí com vocês. Será que você acredita em tudo que você vê? Tá? Então, aí vai uma reflexão. Você acredita, tá, em tudo que você sente? Será? Seus comportamentos estão de acordo com seus pensamentos e sentimentos? Será que eles estão relacionados? E é isso que é a charada da TCC, né? Da terapia cognitiva comportamental. Então, a gente tem que parar, quando a gente pensa em atender alguém, né, na TCC, a gente precisa analisar esses aspectos. O que seria? A gente analisar qual é o pensamento, qual é a emoção, qual é o comportamento. Né? E a partir disso a gente vai identificar qual é a situação, o que essa situação gerou, né, de pensamento, gerou de emoção e gerou de comportamento. Tá? Parece muito fácil, né? A TCC, assim, eu acho que ela é muito didática, ela é muito prática, mas na prática a gente vai vendo que as coisas se complicam, porque o ser humano é complexo. Então, eu posso ter pensamentos, o que eu já vou explicar mais um pouquinho aí para vocês, sobre as crenças, né? Eu não posso ser amada, mulheres deveriam, eu sou gordo ou eu sou magro, eu não sou capaz, não vai funcionar, homens deveriam. Tá?
Então, assim, é aí, a partir disso, que a TCC vai começar a explorar. Tem pacientes que nos trazem de bandeja, tá? Até na primeira sessão, o que eles estão pensando, quais são as crenças, mas tem pacientes que a gente demora, né, para chegar lá e para eles chegarem lá, né? Eu digo assim, trabalhar em TCC é um trabalho em equipe. Né? E como que tudo começou? O Beck, o Aaron Beck, até esqueci de colocar uma fotinho dele aqui. Ele começou, ele é o criador, né? Fez 100 anos hoje. Então, o pessoal aí da cognitiva acho que vive até longe, tá? Então ele começou a questionar, ele era psicanalista e começou a questionar as formulações, a própria, né, terapia da psicanálise, tá? Principalmente como era tratada a depressão. Então ele começou a avaliar os pensamentos distorcidos, né? A avaliação cognitivas e reais, né, de eventos que afetam sentimentos e comportamentos de forma negativa. Então, ele queria saber o que era disfuncional, tá? Esse era o objetivo dele. O que é funcional está ótimo, né? Que continue funcionando, né? Como essa engrenagem. Mas o que estava disfuncional, ele queria descobrir para modificar. Então, a TCC é um modelo cognitivo que propõe que os transtornos psicológicos, aquilo que a gente vê lá em psicopato, né? Que a gente vê bastante, os transtornos mentais, vem de um modelo distorcido ou disfuncional de perceber os acontecimentos, influenciando o afeto e o comportamento. Por isso que eu fiz aquelas indagações. Vocês acreditam em tudo que vocês veem? Né? Vocês acreditam em tudo que pensam? Né? Acreditam em tudo que sentem? Porque se eu acreditar em muitas coisas, eu posso estar tendo como se diz, eu posso estar pensando de forma distorcida. Então, como que a TCC pensa, né? Que a cognição sempre pense, cognição como pensamento, afeto comportamento. O pensamento pode ser monitorado e alterado, né? Que bom, né? Que ele pode ser mudado e alterado. E a mudança comportamental desejada pode ser através da mudança cognitiva. Então, se eu penso, tá? Eu posso ter um comportamento diferente e um sentimento diferente. Tá? Vocês tiveram análise do comportamento de manhã. Então, a análise do comportamento já tem uma outra, né, análise de ver, né? Então, assim, pensamento é comportamento. Né? Então, o professor legal deve, com certeza, ter enfatizado isso. Então, a TCC é um pouco diferente. E até a minha base foi behaviorista. Tá? Eu trabalhei também, a minha orientadora foi a professora Giovana, aqui na Univale, e eu trabalhei muitos anos na análise do comportamento. E depois eu fui sentindo falta de algumas ferramentas e até vendo que ela não estava me ajudando em tudo e fui para a terapia cognitiva. Tá? E hoje quem me conhece sabe que eu também estou aí unindo a terapia do esquema. Tá? Então, esse é o pressuposto, né? E qual é o objetivo da terapia cognitiva? A reestruturação cognitiva. Então, o que seria isso? A mudança do pensamento, a mudança das crenças. Tá? Então, isso que é o ponto final. Tá? Mas no início da minha carreira, que faz 20 anos que eu comecei a minha carreira artística, né, que eu brinco, a reestruturação, eu acreditava que, não, conseguia mudar, né, a pessoa como um todo, as crenças, né, os pensamentos, eu conseguia mudar o mundo, né? Mas é bem essa carinha mesmo, tá, Thaís? E aí eu vejo hoje, né, qual é a minha realidade. Muitas coisas podem ser mudadas, algumas crenças podem ser mudadas, que eu vou trazer um caso aí para vocês daqui a pouco, mas outras crenças ficam ali marcadas como uma cicatriz. E a pessoa vai ter que, né, ao longo da vida, ir lidando. Quando elas são ativadas, ela já tem recursos,
né, para minimizar essa crença. Sempre pensando assim, que a crença pode ser um leãozinho, tá? Pequenininho ali, você pode ficar brincando, dar mamadeira para o leãozinho, ele dorme, tá? Aí vão acontecendo algumas situações estressantes na vida da pessoa. Aquele leãozinho começa a se mexer, tá? E aí você tem que ir lá dar leitinho pro leãozinho, calma, leãozinho, a mamãe tá aqui, fica tranquilo, tá tudo bem, tá? Pro leãozinho voltar a dormir. Esse leãozinho é a crença, tá? Então, assim, é isso que a gente precisa. Aqui a gente colocou iludida, isso mesmo, né? Então, assim, é isso que a gente precisa fazer: cuidar das nossas crenças, cuidar da gente, cuidar dos nossos sentimentos. Porque senão a gente vai passando por cima e aquele leãozinho, daqui a pouco, às vezes um leãozinho de pelúcia se torna um leãozão. E aí a gente não dá mais conta, tá? Isso mesmo, Kátia, tá? Então, a aliança terapêutica é de suma importância, principalmente, né, os psicólogos e psiquiatras norte-americanos trazem muito isso, mas eu não vejo que essa seja a nossa dificuldade, porque a gente, enquanto, né, brasileiro, nós somos muito afetivos. Então, né, eu vejo que fazer uma aliança com o paciente, dele se sentir, né, bem acolhido, recebido, respeitado, eu não vejo assim que nós já somos, né, né, não todos, né, mas a gente, como brasileiro, a gente já tem isso, tá? E um caráter, tá, educativo, né, da psicoeducação. Então, o cliente aprender a ser o seu próprio terapeuta, isso que é o objetivo. E uma outra coisa, tem vários estudos mostrando como se a terapia tivesse uma validade de 1 ano. Então, a gente precisa que o nosso paciente, o nosso cliente, como vocês quiserem, ou na clínica de psicologia, né, o nosso usuário, que ele aprenda, né, e faça anotações para que ele depois sempre vá procurando essas anotações, esses recursos, para que ele não precise voltar, né, para a terapia. Claro, se precisar, sem problemas, mas a gente quer que ele caminhe sozinho. Isso, tá, isso mesmo, Thaís, autonomia. Oi, Lu, tudo bem? Então, assim, para que ele conheça, né, o funcionamento dele. Então, qual é uma estrutura da sessão? A gente vai precisar, né, fazer o levantamento do histórico de vida, a anamnese dessa pessoa. Alguns, né, aí que já me conhecem, sabem que eu trabalho desde criança, né, a adulto. Então, eu brinco que é de 3 a 80, né? Porque o menorzinho foi com 3 anos e o maiorzinho foi com 80 anos. Então, a gente precisa fazer um levantamento, né? Ou com a própria pessoa ou com os pais. Então, realizar inventários ou aplicação de testes, agendar os tópicos da sessão, tá? Eu não trabalho tão quadradinho assim, não, tá? Mas ensinando como professora, a gente precisa falar com o paciente o que vai ser discutido hoje. Vamos do caducando. Agendar os tópicos da sessão, revisar a tarefa de casa, tá? E identificação, né, de pensamentos, situações, sentimentos e pensar em estratégias. A gente vai passar novas tarefas de casa, né? Vai fazer um resumo da sessão, o que foi importante naquela sessão, e também vai automonitorar o humor. Tá? Então, por exemplo, um paciente que é muito ansioso. Então, eu pergunto para ele, hoje, como que tu está se sentindo de 0 a 10? 10 estando muito ansioso, 0 não estando ansioso. Aí ele vai dizer, tem uns que falam, né, 15, né, de 0 a 10, né? Outros, não, eu estou 2. Aí, como que foi a tua semana? Não, a tua semana foi tranquila. Tá. Lisiane, pode, científicas, na verdade, a TCC, né, ela tem tudo sobre evidências científicas, tá? Então, assim, a TCC, ela uma, né, a terapia baseada em evidências, né? Então, e isso tudo que eu estou trazendo para vocês também, tá, Lise? É
é tudo já comprovado, né? Então, vários estudos que a gente, né, que a TCC tem, né, várias pesquisas mostrando a questão, né, da eficácia dela. Tá? Então, a gente, quando pensa em TCC, a gente também tem que lembrar de 3 níveis de pensamento. Lembra? Terapia cognitiva é uma, vamos supor, vamos supor, não, né? É uma terapia também do pensamento. Então, assim, tem o pensamento automático. O pensamento automático é se eu fosse perguntar assim para vocês, o que vocês estão pensando agora? Tá? Vocês estão me ouvindo falar, vocês estão aí pensando coisas. Então, esse é o pensamento automático. Eu gosto da expressão assim, que eles pipocam a todo momento na nossa mente. Então, eu sou uma má filha, porque eu não faço tudo que ela pede, a minha mãe me estressa, a professora, eu não gosto da TCC, ou eu amo a TCC, eu já ouvi a professora contar isso, né, em sala de aula 10.000 vezes, né? Vocês podem estar pensando um monte de coisa. Ou, né, vocês já podem estar sendo ativados aí com algumas coisas que eu falo nas suas crenças intermediárias. Então, assim, as crenças intermediárias são regras que todos nós fazemos. Então, se e então. No caso ali, filhas boas sempre fazem o que a mãe solicita. Então, se eu sou boa, uma boa filha, então eu faço tudo que a minha mãe solicita. Né? Ah, se a professora está falando a mesma coisa do que na sala de aula, então ela não conhece sobre outros assuntos. Né? Isso tudo são crenças intermediárias. Lembra, assim, quem já estudou psicanálise, lembra do iceberg lá né, da psicanálise? Então, o pensamento automático é o que está ali na superfície. As crenças intermediárias já vai entrando na água. E as crenças centrais estão lá, né, vamos supor, no limbo, né, vamos dizer assim. Então, são as crenças que a gente tem de si, do outro e do mundo, tá? São as verdades absolutas. Claro que a gente tem as crenças intermediárias, centrais, pensamentos automáticos funcionais, tá? Ótimo, tá? Que a gente continue assim. Mas o que vai ser o foco da terapia são esses pensamentos disfuncionais. E muitas vezes a pessoa não tem conhecimento dessas ideias, dessas crenças. Então, que eu sou má, eu sou um fracasso, eu sou burra, eu não sou amada, e assim por diante. Então, Beck trouxe lá nos primórdios dele os estudos de 3 crenças centrais, que é a questão do desamparo, do desamor e do desvalor. Então, assim, o indivíduo no desamparo tem uma certeza de que ele é incompetente e sempre será um fracasso. Né? Ele é impotente, ele é frágil, ele é vulnerável, ele é carente, desamparado, necessitado, tá? Então, ele acha, tipo, que não vai se dar bem na vida. Aí nós temos outra crença central, que é o desamor, que a pessoa tem a certeza que ele será rejeitado, tá? Indesejável, incapaz de ser gostado, lembra, de não ser amado, né? De ser abandonado, de ficar sozinho, sem atrativos, imperfeito. Tá? E o desvalor, o indivíduo acredita ser inaceitável, sem valor algum. Ser incapaz, incompetente, inadequado, ineficiente, falho, defeituoso, enganador, fracassado, sem valor, tá? Eu não sei se a Sofia pode aguardar até o finalzinho, Sofia. Tá? Então, a gente precisa perceber que, nesse sentido, é muito mais a questão do sem valor. Tá? A pessoa, ela acha que ela não nem tem valor, por isso que a questão do fracasso vai aparecer, tá? Então é isso. E uma coisa que eu ouço muito hoje, assim, eu me considero um fake, tá? Que eu estou enganando os outros. Então, uma terminologia que, quem sabe,
o Dr. Aaron Beck poderia ter colocado agora, né? Que antigamente não tinha. Então, a gente vai, né, avaliar, numa avaliação inicial. Isso, Raquel, isso mesmo. A experiência do cliente que contribuíram para a formação da crença central, por mais que a TCC é aqui e agora, mas a gente precisa conhecer o passado dessa pessoa para ver o que está respingando agora. A gente vai ter que conhecer as crenças intermediárias, os pensamentos automáticos, a gente vai ver quais estratégias que ela usa, né? Cognitivas, comportamentais, afetivas, a gente vai criar outras com elas também. E os fatores estressores que contribuíram para o surgimento se a pessoa tiver um transtorno mental. Tá? Então, tudo isso a gente vai precisar ter um cuidado de análise. Então, só para ilustrar, eu já trago aqui um caso para vocês. Né? O caso C, sexo feminino, 30 anos, começa a faculdade e não termina, nunca teve namorado, não tem amigas e não trabalha. Então, era uma pessoa que estava sempre começando e nunca, né, terminava a faculdade. Principalmente ela chegava na parte da apresentação de TIC, aí TCC, que todo mundo gosta, né? Um momento calmo, né? Eu brinco, mas pode ser um momento calmo, tranquilo. E aí ela parava, né? Porque daí ela tinha diagnóstico de toque, de transtorno de personalidade evitativa, de fobia social, tá? Então, são surtos do tique, né? Então, as crenças centrais. Ela tinha, não sou atraente, sou burra, ninguém gosta de mim. Então, vocês percebam assim, uma visão negativa, né, muito grande dela. Crenças intermediárias. Se as pessoas me conhecerem, vão ver como sou. Ninguém gosta de mim, pois eu sou tímida. Não vou estudar, pois quanto mais estudo, menos eu sei. Pensamento automático. Vou começar mais uma faculdade, não vou terminar. É difícil conhecer alguém, já estou velha, tá? Só para comentar para vocês, essa pessoa se formou, tá? Trabalha e casou. Tá? Então, tudo que ela acreditava que ela não iria fazer, tá? As crenças aqui, ela conseguiu ver que hoje, né? Imagino que ela esteja bem, que hoje não tem, né, mais assim, tudo isso, todos esses pensamentos e crenças eram disfuncionais. Né? Isso, Adri, isso mesmo, tá? Depois da terapia. Então, na TCC, a gente vai fazer uma conceitualização cognitiva. Então, a gente vai olhar para aquela pessoa e montar um quebra-cabeça. Então, como aquela pessoa funciona? Tá? Quais são as crenças que ela tem? Tá? A gente vai pensar qual é a intervenção que a gente vai estar utilizando. O que eu falo para os meus estagiários da clínica, né? Eles perguntam, no 8º período, se tiver alguém aí, né, do que era do 8º, vai dizer assim, que era às vezes mamão com açúcar, porque eu dizia, né, o que podia ser feito. A partir do 9º e 10º, eu brinco. O paciente, o usuário não é meu, então o que vocês vão fazer? Qual é o foco, né? Qual é o objetivo? Tá? Que a gente tem um alvo ali, tá? Para atingir. Tá? Isso, te vira, né? Então, assim, para a gente realizar uma conceitualização cognitiva, além de saber como deve ser feita, é necessário conhecer a teoria. Então, assim, a gente na TCC tem uma fama que nós somos aplicadores de técnica. Não, nós somos aplicadores de teoria, as técnicas vêm da teoria. Então, a gente precisa ter isso bem, bem claro. Não adianta eu aplicar uma técnica se não é adequada, não é adaptada para aquela pessoa. Não vai dar certo. E aí eu trouxe um caso para vocês, né? Que vocês aí, quem já me conhece, sabe que eu gosto de contar aí alguns casos. É o nome fictício dela, mas foi uma paciente muito querida, muito. Ela era, e assim, e que se ajudava, tá? Então, ela mesma procurou a terapia, então ela tinha 20, os causos, né, Bia? 29 anos, né? É médica ainda, né? Com certeza não tive, né, aí mais notícias dela.
morava com a mãe, tinha um namoro de 3 anos, e a queixa dela era que ela estava se sentindo deprimida, tá? E com dificuldade de relação com os pais. E aí, quais os sintomas que ela trazia, né? Uma baixa autoestima, tinha uma visão negativa do mundo, o mundo está conspirando contra mim, nada dá certo na minha vida. Agora que eu pensei que eu estava numa relação estável, e aí está acontecendo tudo isso na minha vida. O namorado dela morava em outro estado, morava em São Paulo, então, assim, ele se viu de 15 dias, e já estavam pensando em casar, mas aí as coisas foram tomando um outro rumo. Tá? E aí ela foi trazendo, né? Não sou boa o suficiente, que é uma crença, sou rejeitada, sou sozinha, né? E aí quero ficar em casa no meu quarto, né? A questão do isolamento. Reações físicas, cansaço, falta de motivação, sudorese, humor irritável, triste. Então, ela apresentava, né, vários sintomas que antes ela não pensava desse jeito, não sentia desse jeito, não tinha essas, né, reações físicas, não tinha essa alteração do humor, tá? O diagnóstico, né, transtorno de depressão maior, tá? Perda de interesse, comendo muito, insônia, fadiga e perda de energia, sentimento de culpa e dificuldade de concentração. Como eu fiz um recorte desse caso, tinham outras coisas, né? Vocês viram ali a crença, né? Que eu não sou boa o suficiente, uma autocobrança muito grande, e ela também tinha compulsão por compras, então ela tinha, né, vários comportamentos que estavam fazendo mal para ela. Mas eu tive que fazer um recorte que não dava para trazer, né, todas as, como se diz assim, as sessões com ela. Os pais se separaram, tá? O pai que pediu a separação, a mãe também estava deprimida, e a Daniela, que morava com a mãe, acabava cuidando dela. Tá? A mãe, tá, foi traída pelo ex-marido, que era o pai da Daniela. Daniela ficou chateada pela traição do pai, e ela tinha mais aproximação com o pai do que com a mãe. Se afastou do pai, mas ela ficou intermediando a mãe por muito tempo, a mãe e o pai, principalmente ali no término da relação. Né? E isso varia bem isso, né? Como é comum. Os pais ainda se viu, mesmo o pai estando morando com outra pessoa. Tá? Então, assim, a mãe não se desligava desse ex-marido, e ele também sempre procurava ela. Por exemplo, ele ainda, tá, levava a roupa dele para lavar na casa da ex. Tá? Vocês imaginem aí o emaranhamento. Daniela tinha 2 irmãos, tá? Desaforado, meu Deus, misericórdia, né? Então, assim, tinha 2 irmãos, mas moravam, né, os 2 moravam fora do estado. Tá? Então, a confusão, né? Isso mesmo. Isso aí, Andrei, só Jesus na causa. A mãe, tá? Nunca foi muito afetiva com a Daniela, tá? Como a Daniela queria. Tá? O Carlos falou isso, né? Ou dar uma máquina de lavar, né, Carlos, para pro ex. Então, ali, ó, aparece a questão. Ela não se sentia amada pela mãe. Pai, né, expressava afetividade, porém estava longe e também deixou de ajudá-las com os compromissos combinados. Então ela acabou, né, o pai que ela tinha mais contato, ela começou a não se sentir amada por esse pai. Esse foi um dos pontos mais fortes assim para ela. E aí, assim, a gente pensa, né? A Ana colocou aí, né? Sem noção esse ex. E qual é a função dessa ex também lavar a roupa do ex, né? Então a gente precisa ver ali que, eu digo assim, sempre existe o dominado para o dominador. Sempre existe aquele que faz, porque tem outro que, né? Assim, um outro que quer, que está pedindo, né?
Isso mesmo, Aline, né? A questão dos limites. Então, o namorado, também nome fictício, o Júnior, né? Tinha uma ex-namorada, a Aline, de 8 anos. Tá? Os amigos do Júnior eram amigos da Aline, tá? Da ex-namorada. E deixava isso bem claro para quando a Daniela ia para São Paulo, no encontro lá, né, com os amigos dele, do Júnior, eles sempre. Não, e assim, ó, outro adendo, né? Geralmente a ex-namorada estava sempre junto, tá? Porque eles eram todos amigos. E aí eles tratavam muito melhor a Aline do que a própria Daniela, na visão dela, tá? Então não se sentia amada. Interpretação ex de 8 anos, não, tá, de 8 anos, tá, não de idade não, tá, Luiz? Tá. Então, assim, vocês percebem, né, a questão do emaranhamento como continua. Tá? Isso é uma obra de Nelson Rodrigues, Ricardo. Né? Júnior se encontrava com a ex-namorada e não avisava para Daniela. Tá? Então, ela não se sentia amada. Se encontravam como amigos. Tá? Lá dizia o Juninho. Né? O Juninho dizia isso. Mas, ok, tá? Então, assim, minha mãe só cuida do meu pai, os pensamentos dela, meu pai não paga mais o meu crédito educativo e meu namorado se encontra com a ex que ele está me traindo, tá? Crenças intermediárias. Minha mãe só me cuida, né? Só cuida do meu pai, ela não dá importância para mim, né? Meu pai não paga mais o meu crédito educativo, ele não gosta mais de mim, não liga mais para mim, né? Meu namorado se encontra com a ex, ele está me traindo, ele não gosta de mim, né? Até isso. E aí, vocês sabem o que isso significa? Pensando só nessa questão, tá? Eu não sou amada, tá? Essa era a crença principal, como eu falei para vocês. Tinha outras crenças, mas trazendo um recorte, senão o Alisson me mandava, tá? Então, assim, me matava porque não ia dar tempo. Tá? E aqui a gente faz a conceitualização cognitiva. Tá? Dados relativos, né, para da infância, suposições daí, a crença central, as crenças intermediárias, as estratégias, né? Ela não pedia ajuda para ninguém, ela não falava sobre isso, ela agradava muito. Tá? E aí, né, na disciplina de abordagem psicoterapêutica, eu trago mais detalhadamente esse caso. Tá? Então, a gente vai colocando a situação, o pensamento automático, o significado do pensamento, a emoção, tá? E o comportamento. Então, é isso que a gente vai essa conceitualização cognitiva. Quando eu comecei lá fazendo a faculdade, posteriormente, né, o que aconteceu? Tá? Nessa, ali perguntar se é o print da conceitualização que eu fiz, tá, Patrícia? A conceitualização a gente fazia e ela ficava ali, estática. Com o passar do tempo, todos os psicólogos e também os criadores aí das teorias, não, hoje a gente vai mudando essa conceitualização. Ela, tá, Ricardo? Ela que me procurou. E aí a gente vai acionando os pensamentos automáticos. Que pensamentos passou pela minha cabeça? Qual foi o pensamento agora? O que eu pensei? A gente vai fazendo com que a pessoa vá identificando os pensamentos dela. Né? Um registro diário de pensamentos, que é a questão, que é uma técnica que a gente usa. Né? Então, assim, o que aconteceu? Namorado falou com a ex numa festa. Sentimento, raiva e abandono. Pensamento automático, ele não gosta de mim, está me traindo. Reações físicas, batimento cardíaco acelerado, rubor e sudorese. Comportamento que ela fez, ela brigou com o namorado. E aí, o que a gente faz como na TCC? Qual é a evidência que comprova a ideia que ele te traiu, né? Qual a evidência que contraria essa ideia? Há uma explicação alternativa? E o que pior pode acontecer? Tá? É isso.
Então, o que também foi trabalhado com ela? Treino de habilidades sociais. Ela precisava falar com os pais, ela precisava conversar com esse namorado e não brigar, né? E ela tinha uma amiga que ela gostava muito, mas ela não conversava com ela. Então, a gente trabalhou isso também, né? Dela ter confiança. Tá todo mundo querendo saber o desfecho final, se ela mandou ele pastar, né? Então, registro diário de pensamentos, o método socrático, a gente procurar evidências que apoiam ou não apoiam os pensamentos automáticos, tá? Agendamento, ela fazia outras atividades, porque ela estava casa e trabalho. Ensaio comportamental, que é o treino de habilidades sociais, e automonitoramento de humor. Fim do tratamento, que todo mundo está querendo saber. Quando Daniela percebeu que a mãe tinha outras formas de demonstrar afetividade e não aquela que a Daniela esperava, tá? Ela se aproximou do pai, se aproximou da mãe, tá? O pai aí começou a pagar novamente o crédito, né, educativo dela, tá? Ela entendeu, tá, a relação do namorado com a ex, porque o namorado começou a dar muita segurança para ela. Tá? Realizar atividades que não fazia mais, como atividade física, sair com os amigos. Começou a ter motivação para o trabalho, que ela já estava desmotivada. Diminuição de compras e humor estável, tá? E aí ela começou a se sentir amada, tá? Não é um passe de mágica, tá, pessoal? Mas ela conseguiu, né, mudar essa crença, ou pelo menos amenizar essa crença. E aí ela começou, tá? Sentir amada e casou, tá? Foi morar em São Paulo, tá? E provavelmente hoje em dia ela deve ter aí ter construído a família dela e tenho certeza que se ela teve os filhinhos dela, ela vai ser uma excelente mãe e deve estar sendo uma excelente, né? Ela era uma excelente profissional, deve continuar, uma excelente esposa, uma pessoa muito maravilhosa, muito querida e foi um caso que me marcou muito. Então, por isso que eu quis aqui trazer para vocês, porque foi uma paciente, claro, daqueles estudos de casos que deram certo, né? Então, assim, foi muito gostoso em trabalhar com ela, né? Trouxe alguns livros, né, para vocês conhecerem, que também muitos estão aí na nossa biblioteca digital, aí da Univale, né? E deixo essa reflexão aí, né? Desconfie de pensamentos que lhe causem desconforto porque alguma coisa está aí por trás, tá? Alguma crença central, alguma crença intermediária, tá? Então, aqui as referências, né, que eu utilizei aí para apresentação, e o meu muito obrigada, tá? Pela atenção aí de vocês, pelo chat aqui, né, que está movimentado, e quem não me segue, quiser me seguir nas redes sociais, tá? Será um prazer recebê-los vocês por lá também, tá? Então, era isso. Cravado aí, né, Alisson? Sobrando um minutinho, tá? Gente, muito obrigada aí. Eu não estou conseguindo acompanhar, mas muito, muito obrigada aí pelos comentários. Vou ler depois com bastante atenção, tá? E obrigada às profs que estão aqui, que eu estou vendo. Oi, Kathleen. Prof. Juliana, que bom te ver, que bom te ouvir. Muito obrigada por compartilhar com a gente de uma forma tão cuidadosa, tão prática. Muito legal mesmo poder te ouvir. Obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje, tá bom? De verdade. Nesse momento a gente vai abrir uns 10 minutinhos aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, tudo bem, prof? Claro, não, com certeza. Eu vi que a prof foi interagindo com alguns durante a palestra mesmo, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa aqui, eu posso lendo. E se quiserem ligar o microfone para falar melhor, só levantar a mão que aí a gente habilita aqui para vocês falarem, beleza? A Júlia Kathleen já perguntou ali, né? A Júlia, a grande Júlia, o que é o registro diário de pensamentos? Então, Júlia, é uma técnica, tá? Da TCC, onde que a gente vai dar para o paciente ele ir preenchendo durante a semana. É um registro diário de pensamentos.
Então, que ele vai colocar, né, a situação, o pensamento, os sentimentos, as reações físicas e os comportamentos, tá? Ó, o Everton tá colocando... Posso ler, Kathleen? Posso? Claro, prof, até melhor. Tá. Tem um professor de psicanálise que sempre usa falas como: se você precisa tratar uma ansiedade antes de viajar ou aliviar temporariamente um sintoma, aí você pode fazer TCC. Mas se o trauma for profundo, só a psicanálise vai dar conta. É verdade a opinião dele, Everton? Para ele né? Mas para a gente da TCC, não, porque a gente consegue trabalhar, tá? Traumas mais profundos, a gente consegue trabalhar também autoconhecimento. Então, seria isso, tá? E eu também fui procurar a terapia do esquema, que é a TCC mais avançada, porque ela trabalha ainda mais essa questão dos traumas, tá? Então, tem como ser trabalhado. É aquelas, quem sabe, famosas rixas, né, Everton, que acontece entre a psicanálise e a TCC, né? Mas, e até só para vocês saberem, a terapia do esquema, uma das bases é a psicanálise. Então, né? Então eu acho que assim, a gente pensa a psicologia, né, como um todo, tá? Mas ainda tem esse preconceito. A Adri colocou, minha pergunta foi como separar as crenças, os pensamentos do paciente da realidade. Ah, então tá bom, Adri. Obrigada. Tá? Legal. Mas ocorrem casos em que o paciente realmente está correto dos seus anseios ou sempre terá algo para mudar? Adri, às vezes, por exemplo, no caso da Daniela, podia ser que o namorado dela estivesse traindo ela mesmo, tá? Então, poderia, então, assim, então, é um pensamento real, é uma crença real. Meu, né, namorado me trai, tá? Então, pode acontecer. Por isso que eu gosto muito, conforme o caso, conhecer o pai, conhecer a mãe, conhecer um irmão, conhecer alguém mais próximo, tá? Né, o namorado, o marido, a esposa, tá? Porque traz, às vezes, uma outra visão que a pessoa não leva para a gente ali. Tá? Isso, a Marcela colocou, né? Isso, psicologia, né? Não existe verdade absoluta. Né? Isso mesmo. O Paulo, eu sei que é uma coisa difícil de responder. Posso responder em aula também, tá, Paulo? Em média, quanto tempo demora para a pessoa chegar com essa história que você contou? Essa, Paula, foi uma terapia de 1 ano, tá? Que a gente foi tratando também outras questões, como a compulsão ali dela de compras. Tá? Só que, Paulo, eu tenho pacientes assim de anos, tá? Com transtornos da personalidade bem graves. Então, tenho já pacientes de 5, 6 anos que eu nunca pensei que teria, tá? Mas por causa desses transtornos da personalidade bem fortes. A senhora colocou tudo depende, isso. A Francisca, então o sentimento de abandono está ligado à relação com os pais. Ali estava, tá, Francisca? Principalmente que essa mãe de não ter sido afetiva do jeito que a Daniela queria. Tá, deixa eu ver. O Everton, de nada, Everton. A Júlia eu vi que ficou ok também, né? Mas existe o que tem mais de evidências, tá? A Patrícia colocou. Uhum. A Thaís, colocaram ali em cima que gosta de TCC porque gosta de saber da vida dos outros. Aí me pergunto que eu faço psicologia, tá? Então, na verdade, né, Thaís, se a gente for pensar, na psicologia clínica, a gente vai ter que saber da vida dos outros, né? Se a gente não souber, a gente não vai conseguir entender o caos, né? Tá? Deixa eu ver, aí estão falando de termo, Paulo, tudo bem, entendi. Em que semestre será a minha professora Ana? Provavelmente no quinto, aí no sexto, tá? Natália, né? Se eu trabalho com a DPT, tá? Algumas técnicas sim, tá? Também gosto, né? Com a terapia dialética comportamental, gosto também. Até há 15 dias eu estava fazendo um workshop com o Wilson Mello, que ele é um representante aqui forte. Tá? Lise fechou o diagnóstico para, né? Na verdade, para ali, o primeiro diagnóstico que eu trouxe para vocês foi de depressão, tá? Transtorno de depressão maior.
Então, eu acho que é isso, né? Não sei se para a gente não se atrasar, né? Que eu acho que a professora Sueli começa às 19h50. Só que respondendo então a Nicole, poderia dar um exemplo de alguma atividade para mudar um certo pensamento, né? Que você já utilizou na prática, tá? Ah, Nicole, essa questão do método socrático é bem o levantamento de evidências, tá? É bem legal, no sentido de perguntar que evidências que comprovam, né, essa crença, que evidências que não comprovam essa crença, né? De, por exemplo, um caso hoje que eu atendi, né? Ah, eu sou fake, tá? O que comprova isso? Não conseguiu nem trazer, tá? Mas assim, o que eu não sou fake? Ah, eu sou trabalhador, as pessoas elogiam o meu trabalho, eu consigo responder, né? Eu respondo, eu dou retorno, tanta coisa. Então, isso que a gente precisa daí tá fazendo, tá? Eu acho que era isso, né? E aí tem algumas outras perguntas que eu não vou conseguir. A Francisca colocou, né, relatos da criança se sentir abandonada, isso, tá? Eu acho que é isso, né, Kathleen? É isso, prof. Obrigada. Não sei se... Eu sei que você já passou o seu contato do Instagram, se o pessoal quiser entrar em contato, se tu quiser disponibilizar o teu e-mail aqui para perguntas. Não sei o que tu acha, Tá, prof. posso passar, não tem Muito problema. obrigada. Obrigada, gente, pela participação também, pelas perguntas feitas aqui para prof. Só para esclarecer uma coisinha rápida aqui, gente, o PIN ali tá certo, tá? Vai ficar uma caixinha vazia, mas é isso mesmo, confirmem lá a presença. E é isso, gente. Agora a gente vai para a próxima abordagem.